Talvez você já tenha visto essa flor em algum lugar, mas não sabe ainda como pintar. Então, nesse vídeo de hoje, vim te ensinar como pintar uma linda margarida africana. E lógico que eu quero ver vocês pintando, então para isso deixei o link com o risco disponível aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá para nossa aula de hoje. Para iniciar na pintura das nossas pétalas, que vão ser basicamente repetições, vou ensinar duas aqui para vocês. O primeiro passo, as pinceladas. Aqui eu vou mostrar para vocês o pincel que eu estou utilizando também. Então, aqui na primeira camada, eu vou utilizar amarelo ouro, vou utilizar aqui também o magenta e um pouquinho do branco. Vou começar pelo amarelo ouro. Posso vir preenchendo bem mesmo. Pincelzinho que eu estou utilizando, pincel da série 421 da Condor, numeração 8. Então, venho aqui, ó, fazendo o contorno certinho da pétala, preenchendo bem. Ó, venho trabalhando aqui no contorno certinho. E quando eu chegar mais aqui próximo do meio, eu vou trabalhar com algumas pinceladas aqui para dentro, para ele formar esse efeito aqui em degradê sem ficar muito marcado. Então, eu venho, ó, puxando, quase chegando aqui embaixo, porque eu vou utilizar o magenta, então eu preciso que esse magenta fique com uma cor forte. Limpei meu pincel, lavei o meu pincel. Agora aqui eu venho com magenta daqui de baixo, ó, e já venho trabalhando umas pinceladinhas aqui pra cima. Mas eu não vou fazer várias pinceladas, vou demarcar algumas somente, ó. Vou puxar uma aqui do lado, bem esfumadinha aqui pra cima, vai ficar um tom mais alaranjado mesmo. Volto com a tinta aqui de baixo, ó. Vou puxar uma outra pinceladinha aqui, são nervurinhas, marcações que tem aqui na nossa pétala, para dar pontos de profundidade, dar textura, para que ela não fique aquela pétala totalmente retinha. E vou puxar dois aqui no meio, ó, também. Então, vão ser como se fosse pontos de profundidade ali, quando a pétalazinha dá aquela dobradinha no meio. Posso voltar com um pouquinho do amarelo, para poder complementar aqui a cor, unir bem as cores. Agora, vou iluminar, realçando ainda mais esses volumes aqui, ó, porque aonde tá com essa cor mais escura, são pontos onde tem uma curvinha. Então, para eu criar um elevadinho, eu venho com um pouquinho do branco na parte amarelada. E eu vou criar um ponto mais arredondado para cima. Então, aqui eu vou destacando os volumes com branco, esfumando bem, ó. Não é para deixar sobrecarregado de tinta. É esfumando bem aqui, ó, o contorno, para criar um ponto mais elevado, um ponto mais iluminado e que vai realçar esse volume mais elevado, essa diferença aqui na textura da pétala. Vou repetir o mesmo processo nas outras pétalas. Vou fazer mais uma aqui. É repetição, ó. Venho preenchendo normalmente, ó. Vocês podem estar utilizando o pincel de preferência de vocês, mas desde que mantenha essas pinceladinhas mais finas, em que fique com esse destaque de elevações aqui da pétala, essa textura da pétala, as nervuras, realçando os volumes e dando movimento para a pétala. Que é isso que dá diferença na pintura, isso que realça a pintura. São esses movimentos, as texturas que a gente coloca em tudo que a gente pinta. Então, vem aqui de baixo, ó, com magenta agora, jogando umas pinceladinhas para cima. E já vou, ó, voltei com magenta aqui embaixo para eu poder puxar as minhas pinceladinhas aqui para cima. Fazendo aquelas dobrinhas da pétala, para não ficar uma pétala lisa, sem graça. Então, essas pinceladinhas vão realçar esse volume aqui na pétala. Sempre se atentando aos contornos. Vou limpar o meu pincel.
Venho com a tinta branca iluminando e destacando ainda mais os pontos mais elevados dessas dobrinhas. Bem esfumadinho, para ficar um amarelo bem clarinho. Ó, só vim esfumando bem. Pouquinha tinta, é melhor a gente acrescentar aos poucos do que tentar corrigir. E agora nós vamos repetir esse mesmo processo em todas as outras pétalas para voltar e colocar mais efeito, dar mais profundidade e mais vida. Depois de feito todas as pétalas, o ideal é que volte aqui com o magenta, porque o magenta ele é uma cor mais translúcida. Então, quando a gente faz a primeira aplicação dele, ele não fica com essa cor tão forte. Então, antes de voltar com todas as outras cores aqui, é bom que volte, faça o retoque do magenta para ele ficar com essa cor bem viva mesmo, bem vibrante, para depois só voltar e colocar os pontos de sombra e profundidade, sem tirar o destaque do magenta, porque aqui, nessa parte de baixo, ele é o principal, é a principal cor, então ele precisa ter o destaque, ter essa cor forte que ele tem. Então, é só voltar em todas as pétalas, depois que fez, volta e retoca o magenta para ele ficar com essa cor bem vibrante. Depois de feito o retoque, vou pegar aqui um pouquinho do violeta, pouquinha tinta, sem tirar muito esse tom do magenta, vou colocar umas pinceladinhas de sombra, mais na lateral e um pouquinho no meio. Ó, venho com o violeta e começo a escurecer um pouquinho, mas sem tirar esse tom do magenta, ó. Venho por baixo da pétala, coloco esse ponto de maior profundidade aqui e jogo umas pinceladinhas também. Sem tirar o tom mais importante aqui, que é o magenta. Agora aqui com berinjela, principalmente chegando aqui na partezinha de baixo, ó, mais aqui na parte de baixo, eu venho escurecendo um pouquinho mais dessa pétala. Bem próximo do miolinho, ó. Vem aqui bem perto do miolinho, de um lado e de outro da pétala, ó. E coloco umas pinceladinhas do berinjela. Sem subir muito para dentro do magenta, ó. Para fazer o miolinho, vou pegar o amarelo ouro, vou preencher todo o miolinho dela, movimento circular para a tinta entrar bem aqui na trama do tecido, ó. Venho com a pontinha do pincel, pode ser a parte de baixo do pincel ou até mesmo um pincelzinho de ponta mais grossa, e venho com branco, colocando alguns pontinhos aqui dentro, ó. Não precisam ser todos um
pertinho do outro, não. Com a própria pontinha de baixo aqui do pincel, pode vir com branco fazendo isso. Colocando vários pontinhos aqui, ó. Uns mais espalhadinhos e uns mais preenchidos, ó. Pode fazer com a própria parte de baixo do pincel para dar esse efeito de textura mesmo. Agora, vou pegar aqui um pouquinho do berinjela, também para colocar alguns pontinhos aqui por dentro, ó. Pode ser uns mais marcados e uns mais fininhos mesmo, os pontinhos menorzinhos e uns mais abertinhos, iguais estão ficando esses daqui, ó. Pode ser uns pontos maiores, uns menores, para dar esse efeito de textura. Como aqui criou esse efeito laranja também, ao invés de fazer a mistura de cores para criar esse efeito laranja, a gente pode vir com alguns pontinhos laranja, com a própria tinta laranja mesmo, e também preencher, colocar aqui no meio, junto com essa textura que foi criada com berinjela e com branco. E depois de pronto aqui, ó, a gente pode voltar com branco, levemente, pouquinha tinta, e realçar um pouquinho mais alguns pontos mais iluminados. Então, vem esfumando bem, para ficar bem esfumadinho. Viu que tá um pouquinho grosso? Molha um pouquinho na tinta amarelo ouro também, para criar um tom de amarelo mais clarinho. Se quiser, também pode estar até utilizando o amarelo canário, mas é bem prático, é só molhar um pouquinho do branco ali junto com o amarelo ouro e vocês já vão ter um amarelo mais claro, ó. Peguei um pouquinho de cada e vim aqui na lateral realçar um pouquinho mais o brilho. Então, esse processo é só repetir em todas as pétalas também. Sempre tentando manter a pétala bem contornadinha, bem certinha, para ficar um efeito bem bonito. Então, se a tinta estiver bem úmida, é só vir com branco mesmo direto. Agora, viu que já tá bem seco? Dá uma molhadinha junto com o amarelo ouro, para poder ficar esse amarelo mais clarinho. E vem fazendo todo o retoque, demarcando mais certinho as pétalas, ó. Esfumando, bem esfumadinho, para ficar bem bonito e com acabamento bem feito. Essa daqui é uma toalhinha de lavabo, vocês podem estar também utilizando esse mesmo risco, fazendo montagens em uma toalha de rosto, uma toalha de banho, tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Vocês podem trabalhar com stencil aqui no fundo também, para dar um acabamento ainda mais bonito. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa aula e vamos lá para a próxima. Um beijo para vocês e até mais!